Olá, meus irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam, nos fortaleçam. Hoje nós vamos fazer as nossas reflexões num livro, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E a mensagem que nós vamos refletir, ela tende pelo nome A Doença é o Caminho da Cura. E ele inicia a mensagem citando Emmanuel, o mentor do Chico, e ele traz o seguinte trecho, que diz assim: não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para teu engrandecimento na vida eterna. E o que te afigura em favor de tua morte é a contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então já inicia nessa fala magnânima de Emmanuel, trazendo que a luta, a prova, a dor, o sofrimento, elas não vêm para nos perturbar. Mesmo que isso, no início, nos traga essa aflição, essa angústia. Né? Num primeiro momento, nós podemos sentir dessa forma, mas é importante que a gente possa analisar a situação, analisar aquilo que nos acomete e buscar a essência dessa dor, desse sofrimento, porque os reveses da vida, eles nada mais são que oportunidades para que a gente possa crescer. O ser humano vem passando por momentos de muita aprendizagem, de muita oportunidade, mas nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E existem criaturas, muitos de nós, que ainda estamos cegos, que ainda não queremos aceitar que é chegado os tempos, né? Que é chegado o tempo da mudança, em que nós temos que fazer escolhas. E nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que fazer as escolhas. Só que as escolhas, muitas vezes, elas nos fazem sair da zona de conforto. Né? Nós temos que modificar muita coisa. Nós temos que sair da estagnação que nós estamos. E isso nos gera desconforto. E esse desconforto faz com que a gente não queira aceitar o desafio, né? A gente quer ficar ali naquela zona comodista, porque ali ninguém mexe comigo, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, quando na verdade não há nada sob controle. Quando a gente começa a se aprofundar, a gente vai vendo quantas questões temos que refletir em cima, quantas mudanças, quantas transformações, porque nós estamos aqui para isso. Às vezes a gente pode até pensar, meu Deus, mas só fala em mudança, só fala em transformação, só fala em renovação, mas nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ficar estagnados. Ninguém veio ao planeta a passeio. Ninguém veio aqui para ficar cantando e assobiando o dia inteiro. A gente veio para trabalhar e trabalhar duro. Não é moleza aqui. É trabalho. É dedicação. É mudança. É mudança de atitude. É mudança de pensamento. É mudança de sentimento. A gente está aqui para isso. Então, a luta, a prova, a dor, ela vem para nos alarmar. Então, por isso, o não desespero, o não se desesperar diante da dor. E isso o Espiritismo faz por nós. Ele nos dá uma esperança serena de que toda dor, toda luta, toda prova é nuvem passageira.
é nuvem passageira, que as coisas vão passar, mas nós precisamos aprender com ela, porque senão elas voltam, meus irmãos. É uma medida normal. São as leis de ação e reação, causa e efeito. É como se está lá no período escolar. Se não tirou nota boa, não passou para o ano seguinte, vai ter que refazer. Na vida é assim. Se nós não aprendermos aquilo que temos de aprender, nós vamos ter que repetir a prova. É igual, não tem diferença. Então vamos aprender, vamos sair à luta, vamos sair da zona de vitimismo, da zona do coitadinho, do jeito Gabriela de ser, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, que me aceite assim. A doutrina nos fala das modificações, do quanto nós temos que depurar o nosso espírito, através da reforma íntima, da mudança de sentimento, pensamento, atitude, do desenvolver das nossas virtudes, dos esforços para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Mas isso nós temos de sair da nossa zona de conforto. E nós precisamos fazer isso, meus irmãos. Porque se nós não fizermos, vai chegar um momento doloroso que vai fazer com que a gente saia. É fato. Para mim, para você, para todos nós. Então nós realmente precisamos começar o movimento para sair da estagnação espiritual que nos encontramos. Mas vamos então à leitura da mensagem, que diz assim: Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim, oculto em alguma parte do quebra-cabeça de nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra a plenitude de viver aquele que sentiu o vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque nós estamos a poucos passos de encontrar a cura para as nossas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe, ainda que a passos lentos, mas caminhe. Saibamos que a resolução de todo e qualquer problema somente surge quando nós não desistimos de viver. Ore e confie. O médico Jesus está atento, está por perto. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. E lendo essa parte, e essa aqui no início que diz: quando a vida traz um não, há sempre um sim, eu lembro de uma música de Guilherme Arantes, eternizada na voz de Maria Bethânia, que o nome da música é Brincar de Viver. E ela começa dizendo ali, né? Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. A arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. É exatamente isso.
Sabe aquela frase, aquele dito que se usa muito? Fazer uma limonada de um limão, sabe? Fazer, né? Extrair aquilo quando não tem mais da onde tirar, é fazer brotar de alguma forma. Então, assim, exatamente isso, né? Os nãos da vida muitas vezes são providenciais. Eles vêm de alguma forma como uma medida de ajuste, de renovação, como medida educacional. Os pais usam esse método, né? O filho fez alguma coisa errada, tirou uma nota baixa, não obedeceu, enfim, coloca de castigo. E o pai diz, né? Eu tô fazendo isso pro seu bem. E olhem quando ele diz aqui que a enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Então, às vezes, nós temos que perder alguma coisa para valorizar. E é isso que os pais fazem hoje em dia e sempre fizeram. Tira o videogame do filho, tira a bicicleta, não deixa pra rua, coloca de castigo. E diz, né? Eu tô fazendo isso pro seu bem. Ainda diz mais. Diz ainda que está doendo mais nele do que na própria pessoa. Assim é conosco. Deus, com toda certeza, sofre muito ao ver os seus filhos amados passando por dificuldades. Mas Ele é Pai e Ele permite, Ele não manda, Ele não envia, Ele não ordena. Ele permite as consequências dos atos nossos. Porque Ele é o Criador das leis divinas. Lei de causa e efeito, ação e reação, lei de justiça, lei de progresso. Então, meus irmãos, é a mesma coisa. Os pais tomam essas medidas com os filhos. E a gente sabe, muitas vezes causa mais sofrimento nos pais do que na própria pessoa, na própria criança. E assim é com Deus. Deus sofre. Jesus sofre, se compadecem conosco, mas eles permitem que nós ainda sejamos criaturas sofredoras, sofrendo através daquilo que nós cometemos, das nossas falhas, dos nossos equívocos, como uma forma de aprendizagem. Então, se nós começamos a ver por esse olhar, não há revolta, não há inconformação. Nós só estamos recebendo aquilo que é nosso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Causas das aflições, atuais e anteriores. Ou seja, se não foi nessa, foi em alguma outra. Mas a vida é uma continuidade. A vida não tem fim. Nós estamos interligados com as nossas existências anteriores. Não é acabou essa existência, pronto, deu, e dela eu não trago nada. Nós trazemos sim. Nós trazemos as nossas aptidões, as nossas virtudes adquiridas, mas também a gente traz as coisas ruins, os equívocos, as faltas, os erros cometidos, a gente traz também. E se lá nós não nos reajustamos, aqui nós vamos ter que se reajustar. Porque não é brinquedo que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos em parque de diversões. E se nós, em meio a toda a situação em que vivemos, né, a gente conseguir ser alegres, ter bom ânimo, esperança, a gente já está no lucro, meus irmãos. A gente está no lucro. É isso que a gente tem que procurar ser. Os nãos da vida são providenciais, são livramentos muitas vezes. Porque às vezes aquele sim ia nos levar por um caminho sem volta. Então quando a gente recebe o não da vida, em forma de doença, de enfermidade, uma perda financeira, né? Vamos pensar, vamos refletir ao invés de se revoltar.
Quando a gente começa a refletir em cima do que nos acontece, meus irmãos, a gente tem mais lucidez, a gente tem mais serenidade e a gente consegue enxergar sem revolta. Jesus esteve aqui conosco há 2000 anos atrás, de uma forma até sacrificial, onde o seu amor veio nos socorrer, nos elevar. Jesus veio, exemplificou a uma humanidade tudo o que ela deveria saber, tudo que nós deveríamos saber. Mas nós ainda relutamos para seguir o exemplo do Cristo. Nós amamos Jesus, mas nós não o seguimos. Nós não utilizamos o seu exemplo perfeito do homem de bem, que todos nós devemos ser ou lutar para nos tornar. Então a mensagem, ela traz exatamente isso, das coisas que nós iremos passar, alguns de nós, mas que vão nos fortalecer, como ele diz ali, a enfermidade nos ajuda a entender e conquistar a saúde. Aquela doença que acontece, que nos acomete, ela vem nos despertar para a valorização da saúde, para o nosso cuidado maior. Só encontra o caminho aquele que está perdido. Aqueles momentos que a gente se sente assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não me encaixo. Mas talvez seja esse momento de desenvolver o autoconhecimento, de buscar no seu interior as suas aptidões, conhecer a si mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Só se cura quem está enfermo. As enfermidades da alma, do corpo físico, nós talvez precisemos passar por elas para nos redescobrir. Então a dificuldade, como ele diz aqui, ela acontece para nos elevar. Sabe aquela coisa, tá ruim, mas tá bom? É exatamente isso, tá ruim, mas tá bom. Eu tô passando por um momento difícil, mas tá bom, eu vou aprender com ele, eu vou melhorar, ele vai me despertar, eu vou conseguir ser melhor nisso ou naquilo, eu vou ter um olhar diferente, eu vou compreender o outro. Então, o sofrimento, as dores, as angústias, elas não são permitidas porque a gente tem que sofrer. Deus não olha as criaturas e diz, você vai sofrer. Vejamos que nós estamos falando de Deus, de um Deus bom, justo, generoso, amigo, Pai. Ele não envia a dor, o sofrimento. Ele permite para que a gente possa crescer. Porque ainda nós precisamos da dor para nos elevar. Nós ainda precisamos da dor para sair da nossa zona de conforto, para sair da estagnação espiritual. Nós precisamos nos inconformar, mas não nos inconformar no sentido de revolta. Nos inconformar no sentido de mudar. Eu estou inconformado com isso, eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu não quero mais viver desse jeito. É sair da zona do coitadismo. É sair da zona do jeito Gabriela de ser. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, me aceite assim. É sair desse pensamento. É compreender, eu sou um ser que estou em pleno progresso. Eu tenho dificuldades, eu tenho equívocos, mas eu estou disposto a aprender com eles. É esse o pensamento, meus irmãos. Deus, Jesus, o próprio Allan Kardec, quando codificou a doutrina e através das orientações dos espíritos nos trouxe tanto esclarecimento, diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar as suas más tendências, não dizendo que tem que ser perfeito. Até porque quando a gente ser perfeito, a gente vai ser espírito puro. E aí a gente não vai mais precisar reencarnar. Mas até lá, é equívoco, é erro, e tem que reajustar, e tem que melhorar, e tem que transformar, e não tem jeito, e é para todo mundo. Uns estão um pouquinho na frente, outros mais atrás, mas tá todo mundo no mesmo barco. Nós não estamos aqui para dispor de facilidades. Muitas vezes as facilidades, meus irmãos, elas até nos atrasam.
Porque as facilidades, elas fazem a gente criar um orgulho, né? As facilidades, muitas vezes, elas fazem com que a gente comece a nos sentirmos os poderosos, a nos sentirmos os melhores, aqueles que podem tudo. E não é bem assim. Nós estamos aqui para aprender com o nosso erro. Nós estamos aqui para aprender. E mesmo que seja através da dor, a dor é bálsamo luminoso que vem, de alguma forma, nos alertar de que há algo errado conosco. Ela é aquele alarme que diz: ei, você precisa modificar. É esse olhar que nós temos que começar a ter. Não como coitadinhos, não como Deus me achou, me marcou um X em mim para sofrer. Nós estamos falando de Deus. E Deus não tem qualquer tipo de atitude desse formato para conosco. As atitudes de Deus para conosco são atitudes de amor, de benevolência, de indulgência. É aquele pai que tem um olhar amoroso para cada um de nós, por mais que nós cometamos equívocos, que tenhamos das mais diversas dificuldades. Esse pai só sabe ser amoroso. E até quando ele permite que a gente passe por situações difíceis, ele está sendo amoroso conosco, porque ele está cuidando, através de sua permissão, do nosso progresso e da nossa elevação. E a mensagem, ela é muito clara quando diz: o ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. É quando nós enxergamos a escuridão. Quando nós estamos passando pelo Calvário. Jesus passou por esse Calvário. Veio ao nosso planeta de forma sacrificial, elevou a humanidade, demonstrando um exemplo de amor incondicional, abnegação. Na cruz conseguiu dizer palavras doces, palavras de esperança, palavras de otimismo. Foi a criatura que fez poesia num momento tão doloroso e tão sofrido. E nós nos achamos tão incapacitados, mas Jesus disse que somos deuses e somos luzes, e que podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. É Jesus quem disse isso. Não sou eu, não é você, foi Jesus. É ele que acredita na nossa capacidade, nas condições que nós temos de sermos melhores. E ele nos demonstra no momento da crucificação, aonde ele exala o perfume do amor, da caridade e do perdão. Como eu disse numa outra reflexão, Jesus não nos libertou com a sua morte. Jesus nos libertou com a sua vida, com o seu exemplo magnânimo de amor incondicional e devotamento a Deus, quando ele coloca todo esse amor e devoção, nos exemplificando o primeiro mandamento de Deus: amas a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, dizendo: eis aí tudo o que vocês precisam saber para se elevarem como seres espirituais. Então, meus irmãos, Jesus lidou com todos os processos de dor, de injustiça, porque Jesus foi justiçado. Nós aqui nesse planeta não tem injustiçado. Aqui não tem. E como eu citei anteriormente, que está lá no Evangelho. O Evangelho não diz com essas palavras, mas basicamente no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, está dizendo ali: ninguém é coitadinho, não. Ninguém é coitadinho. Se nós não cometemos equívocos nessa vida, que é muito difícil, cometemos em outras. E estamos aqui na condição de reparação. Na condição de reparação. Então vamos reparar o nosso mal. Como? Com o bem. Vamos reparar o mal com o bem. Agora Jesus, sofrendo todos aqueles abalos, aqueles equívocos, aquela tortura, aquela violência descomunal, soube ser amor até o seu último suspiro. E nós muitas vezes
quando somos desagradados, quando as coisas não vão como a gente quer, a gente já se torna criatura amarga, criatura triste, criatura revoltada, já não quer saber de nada, já não quer ver ninguém, nada presta. E aí a gente tem esse exemplo de Jesus, brando e humilde, nos mostrando a sua mansidão, a sua tranquilidade, daquele que sabia que estava aqui não por ele, porque Jesus, todo o período que esteve aqui, elevou a humanidade, colocou as necessidades da humanidade acima das suas. E nós não queremos fazer isso com ninguém. Muitas vezes, não, eu sou mais importante. Quando a gente tem o exemplo do Mestre, que colocou as necessidades de uma humanidade inteira em cima das suas. Mas nós não podemos abrir mão de alguma coisa para uma pessoa, dar um lugar numa fila, dar a vez no caixa para uma pessoa mais idosa, com mais dificuldade, porque eu preciso, eu tô correndo, eu tenho necessidade. Sempre as nossas necessidades são maiores que as dos outros, mas as nossas necessidades para Jesus sempre foram maiores que as deles, que as dele. E ele sempre nos colocou como foco e pagou com a sua vida por isso. Então, meus irmãos, vamos procurar compreender o motivo das dificuldades. E como diz o título da mensagem, né, que fala da doença como nada mais é do que nos fazer refletir que nós precisamos muitas vezes dessas situações para que a gente comece a se olhar de uma forma diferente, que a gente comece a se curar. E há muitas formas de se curar. Tem muitos relatos de pacientes que falam que depois que se curam de tal doença, de tal enfermidade, passam a ver a vida com outros olhos, passam a enxergar, a valorizar as pequenas coisas. Eu gosto muito de falar essa frase, que as melhores coisas da vida não são coisas. E isso para mim faz total sentido. Porque não são coisas, são momentos. É desfrutar de uma paz, de uma serenidade, de uma calmaria que nós podemos todos encontrar. Mas não é nos barulhos lá de fora. Não é na inquietação do nosso espírito. É no silêncio da nossa alma que nós encontramos as respostas. Nós, meus irmãos, temos dentro de nós a cura para todos os males que nos acometem. Mas nós precisamos deste momento de introspecção, de olhar para dentro de nós, de nos encararmos, de nos olhar no espelho e enxergar quem sou eu. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? É enxergar os meus defeitos, mas não me recriminando, não me culpando, entendendo que eu sou uma criatura que estou nesse planeta para me depurar, em processo de depuramento. E que todos nós temos ajustes, temos arestas para parar. E nós estamos tendo oportunidade, meus irmãos. A fila para reencarnar está gigantesca. E nós estamos aqui numa oportunidade única. Façamos valer a pena. Se não for por nós, que seja por Jesus. Aquele mestre do amor que deu a vida para nos libertar. Nos libertando no sentido de que mostrou o que nós precisávamos saber. Através do seu exemplo, da sua fala, para que a gente conseguisse essa libertação, que é nos libertar de quê? Não é de quê, é de quem? De nós mesmos. A liberdade, a libertação que nós precisamos, não é de quem, não é do quê, é de quem? De nós mesmos. De nós mesmos. Nós temos que nos libertar de nós mesmos. Dos pensamentos destrutivos, dos sentimentos
negativos, da inversão de valores, das virtudes que nós deixamos de desenvolver porque não queremos sair da zona de conforto. Nós temos que nos desapegar. Sabe aquela palavra que está na moda? Desapega. Nós precisamos desapegar. Porque a gente não quer desapegar. Por quê? Porque faz sair da zona de conforto. A gente não quer sair dessa zoninha de conforto, porque ela é boa, né? A gente fica ali. Mas não. Quando Jesus, e eu utilizo ele, eu uso do seu nome, do seu exemplo, porque ele é o nosso modelo e guia, né? Lá na questão do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual o nosso exemplo perfeito de modelo e guia, e os espíritos respondem que é Jesus. Então ele veio e saiu totalmente da sua zona de conforto. Imagina, espírito puro, tava lá, né, com as suas obrigações, com todas as suas responsabilidades, que nós nem conseguimos mensurar. E ele aceita sair e vir para cá, passar pelo seu calvário, para nos elevar. E nós nos achamos no direito de não querer sair da nossa zona de conforto, de não querer sair da estagnação. São fatores que nós temos que pensar. São fatores que nos levam a entrar numa zona até mesmo conflitiva. Mas são conflitos, meus irmãos, que nos fazem refletir. E muitas vezes, e a gente escuta muito falar isso, que é a piora da melhora. Às vezes a gente passa por um período ruim, mas é que tá mexendo tanto, tá modificando tanto, que num determinado momento a gente vê as coisas um pouco embaraçosas, mas depois lá pra frente vai tomando jeito. Nós vamos construindo esse alicerce firme para crescer. Mas é de tijolinho em tijolinho. A construção edificante, ela demora. Porque ela não está galgada nas facilidades que nós tanto gostamos. A nossa construção, ela é lenta, ela é gradual. É aos poucos que vai tomando forma e nós construiremos o nosso castelo, o nosso reino de Deus que está dentro de nós. Mas a gente não consegue sentir porque a gente está conectado com a matéria, com o externo. Quando a paz, a serenidade, a tranquilidade é interna, a busca dela tem que ser interna. Os prazeres da matéria não vão, meus irmãos, compensar a paz que é interna. O reino de Deus está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós. Mas a gente não consegue encontrar porque a gente não faz os esforços necessários para que isso ocorra. Por isso, meus irmãos, as dificuldades vão acontecer. Vão acontecer para mim, para você, para todos nós. O que nos difere, o que nos diferencia é o olhar que nós vamos ter quando essas situações chegarem. É o nosso enfrentamento diante da dificuldade. É como nós vamos nos comportar quando a adversidade nos bater à porta. Saindo da zona de conforto, enfrentando, dizendo: ei, eu vou aprender com você e vai ser agora. Lutando, porque como diz aqui, na primeira frase que nos diz Emmanuel, não te perturbes, pois, diante da luta e observa. Nós não vamos nos perturbar diante da luta. Nós vamos entrar na guerra, combater o bom combate, através das armas, da paciência, da compreensão, da caridade, do amor, meus irmãos. O amor é capaz de nos transformar. É ver amor aonde nós vemos ódio, egoísmo, inveja,
vaidades. É nos encontrarmos com o ser espiritual que somos, sabedores de que toda dor, toda luta, todo sofrimento é nuvem passageira. Mas para ser passageiro e não voltar, a gente precisa aprender. As oportunidades foram dadas, são dadas. Viver, estar vivo, estar nesse planeta é oportunidade luminosa de aperfeiçoamento moral que o nosso espírito necessita. E a dor, a doença, as doenças físicas, mentais, espirituais, as doenças da alma, as dificuldades diárias, são os mecanismos ainda necessários para o nosso depuramento. Mas esse processo é um processo natural, normal, que caminha para a nossa evolução espiritual. Por isso, não nos revoltemos diante da dor, diante da enfermidade, seja ela de que forma acometer. Vamos cuidá-la, tratá-la, amá-la, para que ela nos ensine aquilo que nós temos de aprender. Sem revolta, sem compreensão, sem inconformidade. Só amando, e amando muito as nossas dificuldades, é que nós teremos força para suportá-las e superá-las. Porque não é só suportar, é superar. Por isso, meus irmãos, vamos alongar o nosso olhar diante das nossas dificuldades e dos nossos equívocos. Vamos aprender com eles a nos tornarmos melhores. Esse é o grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Não vencer o outro, não superar o outro, não ser melhor que o outro. Ser melhor que nós mesmos. Superar a nós mesmos. Esse é o X da questão. Quando nós começarmos a olhar e querer vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas más tendências, nós então teremos achado o caminho. Eu deixo um abraço fraterno, repleto de luz, de carinho, de amizade, e que nós possamos fazer da doença, seja ela qual tipo for, um início, um caminho para a nossa cura. Lembrando que a cura começa dentro de nós e que nós podemos sim nos curar, porque Jesus nos disse que nós éramos capazes. E se Jesus disse isso, é porque nós somos. Confiemos nesse mestre de amor. Um abraço fraterno e que o amor de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.